Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto remédios constitucionais, aula parte 2. Hoje a gente vai conversar justamente sobre habeas corpus, habeas datas e ação popular. Ainda a gente está na parte das teorias desses remédios constitucionais. E a próxima aula, que vai ser a aula número 3, só exercícios bem bacanas para a gente fixar essa matéria top de linha, né? Então vamos lá, vamos começar, porque tem muita coisa para a gente conversar na aula de hoje. Vamos falar hoje de habeas corpus, exatamente uma das ações mais conhecidas do judiciário brasileiro, tão utilizada em tempos de Lava Jato, né? Habeas corpus, previsão constitucional no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, regulado pelo Código de Processo Penal, lá nos artigos 647 e 667. Exatamente. O Código de Processo Penal, ele é regulado, ou melhor, o habeas corpus, ele é regulado pelo Código de Processo Penal, justamente aqui nos artigos 647 e 667. O interessante é que o Código de Processo Penal trata o habeas corpus como se fosse um recurso processual penal. Olha só que legal, né? Você vai encontrar habeas corpus no Código de Processo Penal como recurso do processo penal, mas habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é uma ação constitucional penal. Pode anotar isso aí. Habeas corpus é uma ação constitucional penal. Tá legal? Habeas corpus é uma ação constitucional penal, ela não é recurso. Ah, mas o Código de Processo Penal fala que é recurso, cabeça. Beleza, deixa o código lá falar, mas ele não é um recurso, ele é uma ação. Por que eu posso te dizer isso com absoluta e tranquila certeza? Porque é o seguinte, existe uma sistemática processual vigente neste país, e ela vale para todos os ramos do direito, que elas dizem o seguinte: recurso, ele tem um pressuposto jurídico e lógico. Um recurso, ele tem um pressuposto jurídico e lógico, algo que tem que existir antes de um recurso. E o que é? Uma decisão ou uma sentença ou um acórdão, né? Se você não tiver uma decisão, uma sentença, um acórdão, não há que se falar em recurso. E o habeas corpus não exige decisão, sentença ou acórdão. Eu posso manusear um habeas corpus sem existir qualquer decisão, sentença ou acordo. Basta existir, por exemplo, um inquérito policial, um IPL. Né? Basta existir um inquérito policial, por exemplo, eu já posso manusear um habeas corpus. Basta existir uma simples ameaça sem qualquer decisão e eu já posso manusear um habeas corpus, porque essa é a redação do texto constitucional, né? Então o habeas corpus é uma ação constitucional penal. Não fale que ele é um recurso. Embora no Código de Processo Penal ele apareça como se fosse um recurso, ele está inserido entre os recursos. Isso não quer dizer, a simples localização dele dentro do Código de Processo Penal não quer dizer que ele é um recurso. Para ser um recurso, ele teria a condição de somente ser utilizado se houvesse uma decisão formal da justiça, se houvesse uma sentença ou se houvesse um acórdão. E não é esse o caso. Eu posso utilizar habeas corpus mesmo sem decisão nenhuma. Basta uma simples ameaça de cercear meu direito líquido e certo da liberdade de ir e vir. Então, olha só, HC é uma ação constitucional que protege direito líquido e certo de locomoção contra atos ilegais. Ele é originário da Magna Carta, né? É o que a gente chama de Constituição da Inglaterra de 1215, a Carta do João Sem Terra, né? Pois é, o habeas corpus ele aparece no mundo jurídico de formalizado como um instrumento da democracia, um instrumento de defesa das liberdades em 1215. E de lá ele migrou para os Estados Unidos, onde ele é utilizado amplamente também, né? O modelo atual que nós usamos no Brasil é o modelo norte-americano, que é o Habeas Corpus Act, que é de 1679, né? Mais de 400 anos de evolução
jurídica para os norte-americanos apresentarem um modelo bacana de HC, que é o modelo que a gente usa hoje no Brasil, tá bom? O habeas corpus, ele também é chamado de remédio heróico, ele é chamado de remédio constitucional, de right, assim, como o mandado de segurança também recebe esses nomes. Na tua prova pode aparecer exatamente isso, o right, o mandamos, o remédio heróico, nós estamos falando de remédios constitucionais, mandado de segurança, HC, habeas datas, enfim, essas ações previstas no artigo 5º da Constituição, que merecem todo um carinho, toda uma atenção especial, tanto do LAC como deste cabeçudo que vos fala. Trata-se de ação judicial que inicialmente prestava-se apenas para tutelar a liberdade de locomoção. Isso é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. O HC sempre foi trabalhado como uma ação que se presta para tutelar a liberdade de locomoção. Acontece que não é só isso. Existem alguns desdobramentos, alguns efeitos, digamos assim, da tutela da liberdade de locomoção que é extremamente importante no HC, tá? E aí a gente vai verificar que atualmente ele presta-se inclusive para paralisar investigações e processos criminais. E aí eu quero que você faça uma anotaçãozinha aí, simplesinha, HC. Liberdade de locomoção. Maravilha, né? Liberdade de locomoção. Existe uma expressão absurdamente equivocada, errada, inadequada, mas ela é utilizada por todo mundo. Trancar. Vou até pôr entre parênteses, porque eu acho uma monstruosidade essa expressão. Trancar inquérito policial. Trancar ação penal. O habeas corpus também se presta para isso, para trancar. Cabeça, não é trancar, não, filho. Quem tranca é intestino. O intestino que fica trancado, né? Como é que eu vou trancar um HC? Ou melhor, trancar um inquérito policial com um HC? Vou falar, juizão, joga esse inquérito policial lá no quartinho do pânico. Deixa esse inquérito policial de castigo. É isso que você vai falar pro juiz? Isso é uma monstruosidade, utilizar o verbo trancar. Eu tranco mandado de segurança, tu trancas mandado de segurança, ele tranca mandado de segurança. Nós trancamos mandado de segurança, vós trancais mandado de segurança, eles trancam. Não faz sentido algum. A gente está aqui para estudar o direito constitucional e não estudar o que a Rede Globo de televisão fala, né? Então, quando você for falar de um HC... você vai chegar na concorrência e vai falar pra gurizada assim, e aí gurizada, beleza? Você faz essa entonação de voz, né? Olhando nos olhos e fala assim, e aí gurizada, beleza? Pra que serve o HC? Vocês sabem me dizer? Vai despencar a gente falando assim, é pra garantir a liberdade de locomoção. Entendo. E no que diz respeito ao arquivamento do inquérito policial e ao arquivamento da ação penal em trâmite na justiça? Arquivamento. Paralisação de uma investigação por ordem judicial concedida em habeas corpus. Cabe? Cabeça, você está me assustando, porque eu nunca ouvi falar disso. Gurizada, bonitona, é assim. Trancar significa arquivar. Paralisar, suspender investigações ou ação penal. Essa expressão trancar, ela é um monstro do ponto de vista técnico, mas muita gente usa, até em prova de concurso. Então você chega e fala para sua concorrência assim, pronto, eles já vão, vai começar a tremer, tá legal? Use o termo técnico adequado. Juizão, eu quero a concessão de um habeas corpus para arquivar o inquérito policial. Por que você quer arquivar o inquérito policial? Eu quero arquivar o inquérito policial porque ele está investigando um crime prescrito. E essa investigação, apesar de não cercear diretamente a minha liberdade, tem me causado embaraços. Né? O fato de existir um inquérito policial no meu nome por um crime prescrito está atrapalhando a minha vida. E isso está, de alguma maneira, indiretamente atrapalhando minha liberdade de locomoção. Esses dias eu fui sair do país e me seguraram na saída do aeroporto. Você está respondendo um crime, você não pode sair do país. O crime está prescrito.
Está prescrita há 10 anos. Eu quero que dê baixa nesse inquérito policial, mande arquivar o inquérito policial porque eu quero liberdade para ir e vir. O juizão vai olhar, se você tiver razão, conceda o habeas corpus para arquivar inquérito policial em razão de investigação de delito prescrito há mais de 10 anos. Isso, acabou. Usar essa expressão trancar, ela é um monstro, né? Mas enfim, você tem que saber as duas coisas, né? O cabeça gosta de falar, em prova de concurso é igual bunda de neném, né? Você nunca sabe o que vai sair de lá. Você nunca sabe. Então, o examinador ele pode ser um cara que está assim acompanhando a onda, né? E não, vamos botar um trancar aí. Você tem que saber o que é trancar com HC. Agora, ele pode falar assim, pô, eu vou usar o HC para arquivar uma decisão de arquivamento de inquérito policial, ressalvados os dispositivos do artigo 18 do Código de Processo Penal. Cabê, o que é esse 18 aí? O 18 é a possibilidade de desarquivar o inquérito policial se fatos novos, se novas provas aparecerem, né? Porque essa decisão de arquivamento pelo habeas corpus, ela não te dá digamos assim, uma garantia de que nunca mais você vai ser investigado por aquele inquérito. Porque se aparecerem fatos que provem que você pisou na bola, o inquérito pode ser desarquivado. Ou seja, a decisão de arquivamento de um inquérito policial via habeas corpus não faz trânsito em julgado material, tá ligado? Não faz trânsito em julgado material. Aquele dispositivo lá da Constituição, do artigo 5º, que fala assim, que o judiciário tem que respeitar o trânsito em julgado das decisões, todo mundo tem que respeitar o trânsito em julgado das decisões, se liga, ele tem suas exceções. Uma está aqui, artigo 18 do Código de Processo Penal. A decisão de arquivamento do inquérito policial via habeas corpus não faz trânsito em julgado material. Por que não faz? Porque é direito do Estado continuar te perseguindo se ele tiver provas novas. Isso está instrumentalizado, formalizado, positivado no artigo 18 do Código de Processo Penal. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos falar mais um pouco de HC, que é uma das ações mais importantes do sistema jurídico brasileiro, uma das que mais aparece em prova e uma das mais utilizadas por advogados em tempos de Lava Jato, né? O cara que quiser se enfiar na advocacia da Lava Jato, ele tem que ser expert em HC, né? Porque usa até dizer chega, né? Visa garantir a liberdade individual, observados os seguintes requisitos: sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Esse aqui é um dos pontos mais importantes da aula do HC. Você descobrir, identificar, se conscientizar que cabe HC quando você sofrer ameaça na sua liberdade de locomoção. E mais, não é necessário sofrer, basta ser ameaçado. Basta ser ameaçado. E ameaça não é decisão, ameaça não é sentença, ameaça não é acórdão. Portanto, cabe HC. Cabe HC sem decisão, sem sentença e sem acórdão. Esse é um dos pontos mais chatos, que eu fico batendo o tempo inteiro. HC não é recurso, HC é ação constitucional de natureza penal. Enquanto o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, o HC é uma ação constitucional de natureza penal. Ameaça ou coação deve decorrer de ato ilegal ou com abuso de poder. Meu amigão, bonitona, larga a canetinha e olha aqui, nos olhos do cabeça, por favor, tá bom? Beleza? Ó cabeça, qual dos 4 olhos? Os 4, tá? Engraçadinho, vamos lá, olha só. Quando a gente falar em habeas corpus, você tem que lembrar de um binômio. Binômio 2, tá? O que são as duas coisas? Violação da sua liberdade de locomoção ou ameaça da sua liberdade de locomoção, ok? Violação da sua liberdade de locomoção ou ameaça da sua liberdade de locomoção. E o segundo ponto, que vai formar o binômio. Essa violação tem que decorrer de um ato ilegal ou abusivo. A violação tem que decorrer de um ato ilegal ou abusivo. Cabeça, já li isso aqui, cabeça. Não precisava parar a aula para falar isso olhando nos meus olhos. Aqui, cabeçudo. Eu estou falando isso com essa calma, com essa tranquilidade, por uma razão simples. Você já pensou em atos legais, em atos corretos, em atos juridicamente perfeitos que violam a tua liberdade de locomoção?
Eles existem e não cabe HC para eles. Filho, tem que prestar atenção. Esse negocinho aqui do ilegal, uma letrinha, um I, muda todo o conceito do que a gente está conversando. Só cabe HC quando o ato for ilegal ou for abusivo. Porque se o ato for correto, for legal, não for abusivo, ele for praticado dentro do regular exercício de um direito ou de um poder, não há que se falar em habeas corpus. A ação é outra, a medida judicial é outra. O habeas corpus é só para as ilegalidades ou os abusos de poder. E você tem que lembrar que abuso de poder pode ser o excesso de poder ou o desvio de poder, né? Então, não cabe HC quando o ato for legal ou quando o ato for o exercício regular do poder administrativo, do poder de Estado, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos, isso aí é pegadinha de prova, né? O examinador está acostumado a soltar um ilegal, aí o infeliz tira o I. Cabe habeas corpus por ato legal que cerceou a liberdade do cidadão? Pô, o mais desavisado começa até a espumar, igual o cachorro raivoso, né? E já marca que cabe. Não cabe. Não cabe HC para ato legal que cerceou a liberdade. Cabeça, como é que vai ter um ato que pode ser considerado legal se ele violou minha liberdade, cabeça? Que isso, tá doido? Não pode, se violou minha liberdade, então ele é ilegal. Tá bom. Então toda sentença condenatória que manda o cabra pra prisão porque ele praticou um crime que está provado, que ele foi ouvido, teve direito de defesa contraditório, produziu perícia e tudo comprovou que o infeliz praticou o crime e o juiz condenou a prisão e mandou ele para a jaula, isso é ilegal? Isso é correto, isso é legal, todas as fases do processo foram observadas, foi dado o direito de defesa, o cara confessou que praticou o crime, existe uma legislação dizendo que aquela conduta é criminosa, essa legislação é anterior à conduta dele, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, tudo isso estava certo, e o juizão olhou e falou, tô convencido, esse cidadão aqui, ele praticou o crime, quer saber, filho? Jaula pra você, manda lá pra cadeia, e aí? Foi ilegal isso? Não foi. Foi legal, foi perfeito, foi correto. Cabe HC? Não cabe HC, porque o ato é legal. Se fosse ilegal, tudo indicasse, tudo estivesse provado que o cara era inocente, que não foi ele, foi outra pessoa, ou que não existiu o crime, aí o juizão não pode condenar. Aí seria uma ilegalidade, tá vendo? Então tem que ficar muito esperto na hora de estudar mandado de segurança e habeas corpus, porque essa ilegalidade tem que estar evidente. Eu falo lá no mandado de segurança que isso serve para o HC, que o que a gente tem que mostrar para o juiz é a liquidez e a certeza do fato. Não é do direito necessariamente, né? Você tem que mostrar a liquidez e a certeza do fato. Tá lá o fato, juizão. Aconteceu no dia tal, na hora tal, me acertou em cheio. E isso é ilegal. Por que é ilegal? Porque a lei tal fala tal coisa que me protege. E aquele agente público me desrespeitou, me ignorou o direito que me protege, né? Então eu quero um remédio constitucional para sanar esse probleminha. Necessário binômio, cerceamento e ameaça do direito de locomoção por ato ilegal ou abusivo. É perfeitamente possível o cerceamento da liberdade de locomoção por ato lícito, que é o que a gente acabou de conversar, né? Natureza jurídica do habeas corpus, né? O que ele é, o habeas corpus? Olha só. Tem natureza processual constitucional. E acrescente aí, processual constitucional penal. É uma ação constitucional penal. A gente coloca o processual aqui, porque nós estamos falando de ação, né? Constitucional por quê? Porque está previsto na Constituição da República como uma das ferramentas indispensáveis à tutela das liberdades fundamentais previstas no artigo 5º. Portanto, eu tenho uma ação constitucional, eu tenho uma ferramenta cuja natureza jurídica é de processo constitucional penal. Por que penal? Porque eu vou utilizar o habeas corpus, em processos penais, processos que envolvam questões criminais.
Belezinha? Sussa, tranquilos? E aí tem um examinador que é o Darth Vader, né? Você não sabe quem é Darth Vader, então você não pode viver no mesmo mundo que o cabeça, tá? Se você não sabe quem é Darth Vader, se você não sabe quem é Mestre Yoda, se você não sabe o que é a força e a ordem dos Jedis, você não pode viver no mesmo mundo que eu, porque aí não vai rolar, né? É um clássico do cinema. Você tem que assistir. E o Darth Vader é a expressão do mal. O Darth Vader é o cara que faz a sua prova do CESP de Direito Constitucional. É o do lado negro da força. E esse cara, ele vai te falar o seguinte: mandado de segurança cabe em ação processual, ou melhor, mandado de segurança cabe em processo penal? Cabeça, eu tô até tremendo aqui, cabeça, com essa última fala sua. Eu vou falar com o professor Luiz que você tá aterrorizando a gente com esse negócio de Vader aí, de Darth Vader. É o Vadimeco? Não, filho. É o Darth Vader. É o lado negro da força. E ele é o examinador da sua prova. E ele vai te perguntar: cabe mandado de segurança em processo penal? Aí você assistiu a aula, você estudou, você fez questão de prova, você leu o livro e fala: não, peraí, o cabeça falou que o habeas corpus é uma ação processual constitucional penal, que ele vai ser utilizado no processo penal. Não, então não é mandado de segurança, examinador doidão. Mandado de segurança não é caso de processo penal. Caso de processo penal é o HC. E você sai todo contentinho da prova, né? Aí você encontra a bonitona que está aí do seu lado, que já estudou pra caramba. E aí você vai chegar lá todo pra falar com ela. E aí, bonitona, beleza? Aí, ó, viu aquela questão moleza, né? Cabe mandado de segurança em processo penal, que absurdo, tá errado. Ela vai dar aquele olhar pra você assim, ó. Quando ela olhar pra você desse jeito, você já sabe o que você fez. Começa com M. Aí você já vai começar a suar na frente dela, frio. Pô, por que você tá me olhando assim? Ela vai dizer com aquela calma, né, de quem consegue sorrir com a desgraça alheia, e vai falar assim: ai, cabeçudo, olha só, deixa eu te falar. Mandado de segurança cabe excepcionalmente no processo penal quando não for o caso de recurso penal ou quando não couber um habeas corpus. Aí é possível um mandado de segurança como última chance de garantir algum direito no processo penal. E aí, gurizão, o que você vai fazer nessa hora? Vai sair batendo a cabeça pelos muros do colégio onde você fez prova, né? Olha só, o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil. Você já sabe disso, estudou isso nas nossas aulas. E eu acabei de te falar que a ação constitucional de natureza processual penal é o habeas corpus, que você vai utilizar o HC no processo penal. E muita gente boa por aí divide isso de forma binária, né? Mandado de segurança civil, HC penal. Mandado de segurança civil, HC penal. Aí o Darth Vader, que é o cara que vai fazer sua prova, vai falar assim: e aí, estudioso, cabe mandado de segurança no processo penal? Pô, vai dar um tilt, né? Vai dar um nó ali no tico e no teco. Não, mandado de segurança é civil, então o processo penal é crime HC. Pois é. Mas existe um posicionamento jurisprudencial que admite o mandado de segurança aqui no processo penal. Quando que admite? Quando o HC já foi pro buraco, quando o recurso penal não existir mais. E a última tábua de salvação do réu é discutir a questão por um mandado de segurança. E ele é excepcionalmente admitido no processo penal. Belezinha? Sussa? A aula do cabeça de ações constitucionais é assim, é terrorismo puro, para você chegar na prova e desossar essa prova e falar pro examinador: aqui não tem o lado negro na força, aqui é Jedi, né? Você vai fazer as provas com sabre de luz e vai destruir a prova, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Mais informação importante sobre o HC, tem natureza jurídica de garantia constitucional.
é cláusula pétrea. Habeas corpus, assim como mandado de segurança, habeas datas, mandado de injunção e ação popular são cláusulas pétreas. Você pode abrir o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, você não vai encontrar lá escrito habeas corpus, nem mandado de segurança, nem mandado de injunção, nem habeas datas e nem ação popular. Mas não tem problema, você vai encontrar lá direitos e garantias fundamentais. E quando você encontrar direitos e garantias fundamentais ou direitos individuais e coletivos, você leia habeas corpus, leia mandado de segurança, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Então não dá para abolir o HC da nossa Constituição por emenda constitucional, não tem jeito, tá bom? Olha o que eu falei para vocês. Embora esteja entre os recursos do Código de Processo Penal, não é recurso, é ação constitucional. Alguns chamam de ação de natureza penal, não tem problema, ele pode até receber esse tratamento, tá? Agora vamos analisar as espécies de habeas corpus. O que eu tenho aqui de espécie de habeas corpus? Liberatório e preventivo. Liberatório também é conhecido como repressivo, ou seja, você já se ferrou, já foi preso, não é mais uma ameaça, você já sofreu o cerceamento da sua liberdade de locomoção. Então eu falo de um HC liberatório, e o HC liberatório é para te conceder a liberdade, tá legal? Você já está preso, você já se ferrou, você já foi levado para jaula. Agora tem o preventivo. Não houve a restrição da liberdade, está na iminência de ocorrer, de acontecer. É uma ameaça séria ao direito de locomoção. Aqui, no preventivo, você vai pedir um salvo-conduto. Anota esse nome, deixa eu ver se eu não coloquei o nome aqui. Coloquei, ó. Aqui, ó, no preventivo, você vai pedir um salvo-conduto. Juizão, me dá um salvo-conduto aí. Aí o juizão vai perguntar, por que você quer um salvo-conduto? Porque eu estou sendo ameaçado de ser preso. Tem lá uma investigação que está correndo contra a minha pessoa e eu não quero ser preso, eu não vou fugir, eu não vou dar golpe em ninguém, eu estou aqui à disposição da justiça. Então me dá um salvo-conduto aí para não ser preso, porque a prisão é uma situação excepcional e eu não quero passar por essa situação excepcional. Beleza? E no liberatório, o que você pede? No liberatório você vai pedir um alvará de soltura. Alvará de soltura, que é a concessão da sua liberdade, tá bom? Beleza? Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente um salvo-conduto assinalado pelo juiz, né? Artigo 660, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Condições da ação de habeas corpus. São necessárias 3 condições básicas. Primeira coisa que eu quero te falar antes das condições é o seguinte. O habeas corpus é uma ação informal. Pode escrever aí. Informal. Tá? Ao passo que o mandado de segurança, o habeas datas, o mandado de injunção são cheios de formalidades, cheios de requisitos a serem preenchidos, né? Uma frescurada danada, o HC não. HC é bruto, o HC é simples, curto e grosso. Você pode se utilizar de um HC sem se preocupar com as formalidades de esgotar a via administrativa, de juntar título de eleitor, tipo, como ocorre na ação popular. Não precisa nada disso, não. Nada disso. O HC é uma ação simples, tá? HC é uma ação simples. Olha só. E nessa simplicidade dele eu tenho que apresentar 3 condições dessa ação. A legitimidade de agir, ou seja, uma legitimidade ativa e passiva. Eu tenho que demonstrar interesse, né? Eu tenho que mostrar que existe realmente uma preocupação da minha parte de ser preso ou por eu já estar preso, né? E a possibilidade jurídica do pedido. A falha em qualquer dessas condições aqui elimina o HC, tá? Sem análise do mérito. Por quê? Porque apesar de ser uma ação informal, não é bagunça, não é zona, né? Não é zona. Tem um mínimo de rigor ali, mas é a que menos tem rigor, tá? Possibilidade jurídica do pedido no HC. Positivo. Por que positivo? Possibilidade do HC nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Ou seja, para tutelar um direito constitucional que você possui, meu amigão, ou você, bonitona, né? Olha só,
A finalidade ou o efeito negativo, né, que seria a impossibilidade jurídica do pedido, quando é vedado o HC. Olha só um exemplo aqui que é vedado o HC. Não cabe HC em caso de punições militares. Artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. A impossibilidade diz respeito ao mérito, oportunidade e conveniência da punição. Admite HC em relação às formalidades processuais penais militares. Belezinha? Sussa! Então o que rola? As possibilidades de você se utilizar de um HC estão lá no artigo 5º para tutelar direitos individuais e coletivos que você porventura possua. Só que existem situações que a própria Constituição diz, HC aqui não. Um exemplo de que não cabe HC é justamente aqui, punições militares, artigo 142, parágrafo 2º. E isso cai muito em prova, tá? Só a Constituição Federal pode vedar o uso do habeas corpus. Leis não podem vedar o uso de habeas corpus. Por que isso? Porque se o habeas corpus é uma garantia constitucional de tutelar direitos fundamentais, nenhuma outra norma inferior à Constituição, nenhuma norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, pode limitar o alcance da Constituição, porque eu teria uma inconstitucionalidade. É o que a gente fala na pirâmide de Kelsen, tá ligado? Lembra da pirâmide de Kelsen? Não lembro não, cabeça, não lembro não. Então aqui, ó, cabeçudo, presta atenção, hein? Ó, pirâmide de Kelsen. O que rola na pirâmide de Kelsen? Quem está por cima da carne seca? Constituição Federal. E depois vem emenda constitucional. Depois vem leis. Depois atos. A questão da hierarquia, ela tem esse sentido aqui, ó. Ó a setinha aqui, ó. A questão da hierarquia tem esse sentido. Vale mais, juridicamente, hierarquicamente, vale menos. Tá legal? Beleza? Sussa, tranquilos. Onde é que tá o HC nessa história toda, ó? Aqui, ó. A HC tá aqui. Então, se o HC está aqui na Constituição, ele está no topo. Eu não posso pegar uma leizinha e atacar o HC. Como assim atacar? Limitar o uso do habeas corpus. Eu não posso fazer isso com uma lei. Essa lei vai ser declarada inconstitucional. A lei que tentar atacar o habeas corpus, a lei que tentar limitar o uso do habeas corpus, ela fere a hierarquia das normas constitucionais, ela será declarada inconstitucional por incompatibilidade. Incompatibilidade com a Constituição Federal. Belezinha? Sussa, tranquilos? Às vezes você estuda algumas teorias do Constitucional e acha que nunca mais vai usar, né? Tá enganado. Essa aqui, ó, essa teoria da pirâmide de Kelsen, você estuda ela em diversos pontos da Constituição, em especial no controle de constitucionalidade. Isso aqui é o beabá do controle de constitucionalidade. Alfabetização em controle de constitucionalidade, né? Você tem que aprender o beabá antes. Vamos lá? Só a Constituição Federal pode vedar o uso do habeas corpus. Leis não podem vedar, nem lei, nem decreto, nem medida provisória, nem ato administrativo, nem resolução, nada. Só a CF pode dizer quando não cabe um HC. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre o interesse de agir, que é uma das condições da ação do habeas corpus. Traduz-se em necessidade e utilidade, ou necessidade e adequação. Duas perguntas devem ser respondidas para saber se você tem ou não o interesse de agir. É necessário usar um habeas corpus? É adequado o habeas corpus? E aí é para a gurizada que vai fazer a OAB. Antes de vocês começarem a rascunhar uma peça da OAB, vocês têm que estar ligados. Vocês têm que saber se é caso de HC ou não. Porque se você errar na peça, o teu examinador vai errar na sua nota, né? Na verdade, ele vai acertar por baixo, ele vai cortar seu pescoço. É necessário o habeas corpus? Sim, é necessário, pois é a ferramenta, é o remédio constitucional mais eficiente para o caso concreto neste momento. É adequado? É útil? É útil o HC porque com o habeas corpus eu consigo a liberdade de locomoção do paciente. Então ele é útil. Pô, mas não caberia uma ação, não caberia um pedido de revogação da prisão? Não caberia um pedido de revogação da prisão porque a prisão é ilegal. Você está provando para o juiz que ela é ilegal. Então é caso de habeas corpus e declaração de nulidade da prisão com a concessão de um alvará de soltura, tá?
Havendo constrição ou ameaça de constrição da liberdade decorrente de ato ilegal ou abusivo, é necessário um habeas corpus, porque você já mostrou para o juizão a ilegalidade ou a abusividade do ato, né? Inexistindo constrangimento da liberdade, não havendo ilegalidade, não é caso de HC, tá? Aí ele não é útil, não vou usar. Legitimidade. Quem é que pode se utilizar de um habeas corpus? A gente está falando de legitimidade ativa e passiva. Quando você falar que alguém é autor de uma ação, seja mais técnico. Vamos gastar o juridiquês aí, né? Diga que a pessoa possui legitimidade ativa processual. Falou isso, filho. A bonitona do seu lado até brilha o olho, né? Ó, cabeça, repete que eu vou anotar. Legitimidade ativa processual, né? Foi assim que eu cheguei chegando na minha chefa, né? Na Patrícia. Falei, Patrícia, você tá ligada na legitimidade ativa processual no habeas corpus? Ela virou assim pra mim com aquele cabelo esvoaçante, os olhinhos brilhando. Nossa, Rodrigo, como é que é? Eu falei, a legitimidade, vou falar devagar, a legitimidade ativa processual no habeas corpus. Apaixonou. Até hoje. Apaixonou. Pode anotar aí. Legitimidade passiva, ou seja, a autoridade coatora. Aquele que mandou prender ou diz que vai te prender. Aquele que quer te pôr na jaula. Mas o HC, ele tem uma situação interessantíssima, um pouco diferente das demais ações constitucionais. Eu chamo isso de personagens do HC. Quem são os personagens do HC, né? Não tem nada a ver com personagens do HQ, histórias em quadrinho, tá legal? Eu tô falando aqui de personagens do HC, do habeas corpus. Eu tenho a figura do impetrante. Tem a figura do paciente. Ok? E eu tenho a figura ainda da autoridade coatora, que a gente chama de impetrado ou impetrada, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Quem que é o paciente? O paciente é o cara que se ferrou. Vai lá e fala para o professor Sidney. Ô, professor Sidney, o cabeça utilizou um se ferrou na aula. Isso está errado, não está? Porque ele iniciou a frase com a partícula se, usando-a como se fosse uma ênclise, não é? Ou melhor, uma próclise, não é? Quando na verdade ela deveria ser ferrou-se, né? O cidadão que ferrou-se. Se ferrou, fale assim para ele, ó. Se ferrou-se. Pronto, faz assim. Ó, professor Sidney, o cabeça falou se ferrou-se na aula, tá certo? E aí ele vai te explicar o uso da partícula C na mesóclise, na próclise e na ênclise, né? Esse aqui é o cara que está sendo ameaçado, que está preso, que está ferrado, né? Ele dançou, ok? E o impetrante? Impetrante é quem vai promover a ação. Promover. É o cidadão que vai apresentar para o juizão lá. Ó, juizão, ó a situação aqui. E a autoridade coatora? A autoridade coatora é quem praticou a ação, o ato ilegal ou abusivo. Belezinha? Beleza? Sussa, tranquilos? Então olha só, essas três figuras estão no HC e você precisa saber identificá-las e saber quem é quem nessa história toda. E agora o cabeça vai te falar umas coisas que talvez você não tenha escutado ou não tenha lido em algum material de concurso, tá? Mas fica tranquilo, que não tem nada de bizarro, além deste que vos fala. Personagens do HC impetrante, quem promove a ação. Quem pode ser esse impetrante? Olha só o que eu vou te falar sobre o impetrante. O impetrante pode ser pessoa física. Impetrante pode ser pessoa jurídica. Olha a loucura, jurídica. E o impetrante pode ser o próprio paciente. Aqui comigo.
Impetrante é o cara que vai promover a ação, aquele que vai chegar com a documentação para o juizão, ó, estou impetrando um habeas corpus em favor deste paciente aqui. Ele está preso, não pode vir aqui, então eu estou fazendo isso por ele. Ele é um terceiro, ele é um advogado, geralmente, né? Ou alguém que está indo se dispor a falar com o juiz para liberar esse cidadão. E esse impetrante, que é a pessoa que vai assinar o habeas corpus, ou melhor, a ação de habeas corpus, pode ser uma pessoa física que não precisa ser advogado e pode ser inclusive um menor, tamanha a informalidade do HC. Pode ser uma pessoa jurídica e é aí que muita gente assusta quando eu falo. Cabeça, você é louco falar que uma pessoa jurídica pode ajuizar, promover um habeas corpus? O habeas corpus é só para pessoas físicas. Quem que disse isso? Diz aí que eu vou mandar um e-mail para ele. Né? Olha lá. Quem promove a ação nem sempre é o paciente. O paciente é exclusivamente pessoa física. O paciente, gurizada, bonitona, aqui ó, muito cuidado. O paciente exclusivamente pessoa física, só pessoa física. Mas o impetrante, que é o outro personagem do HC, esse não. Esse pode ser pessoa física, esse pode ser pessoa jurídica e também pode ser o próprio paciente. Beleza? Quem promove um habeas corpus é quem leva a ação, quem escreveu a ação e leva até o juiz. Necessariamente não é o cara que está preso. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.